Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou gravando aqui as aulas anteriores, que a gente falou um pouquinho de gestão de recursos, que está dentro da norma, e realização do produto. Vou passar essas duas aulas para que vocês possam ter acesso aí e tirar algumas dúvidas, aqueles que já assistiram e aqueles que não assistiram possam ter a oportunidade de ver o assunto aí. Então, gestão de recursos é a norma 6, né? A seção 6 aqui. Se a gente olhar aqui, esse panorama aqui da norma, essa estrutura, você vê aqui que o número 6 está em gestão de recursos. O 7, que vai ver logo depois, está ali, ó, de verde, realização do produto. Então, a gente vai ver tanto a seção 6 como a 7. Então, gestão de recursos, na seção 6.1, fala de provisão de recursos. Aí o texto diz o seguinte, uma parte do texto da norma, né? A organização deve prover recurso, né, para implementar e manter o sistema de gestão da qualidade. Quando tem a palavrinha deve, relembrando mais uma vez, significa que a empresa é obrigada a fazer. Então, a empresa ela tem que fornecer recursos para que o sistema de gestão de qualidade ele funcione, né? Melhorando continuamente sua eficácia, aumentando a satisfação dos clientes mediante o atendimento de seus requisitos. Então tem que ser analisado se os recursos que estão sendo colocados no sistema de gestão têm melhorado o sistema e efetivamente está trazendo assim uma satisfação maior para os clientes. Então é isso que é observado nessa sessão. Então o sistema de gestão da qualidade ele começa pela implantação, depois que implementa, né, tem que manter o sistema funcionando. É manter, buscando melhorar. E aí o resultado a gente só vai entender quando a gente perceber que os clientes estão mais satisfeitos. Na seção 6.2.1, né, diz o seguinte sobre recursos humanos, generalidades. O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto deve ser competente com base em quê? Educação, que significa escola, né? Tem que ter instrução escolar, né? Essas pessoas que trabalham diretamente com a qualidade do produto, ela precisa de treinamento, ou seja, de alguns cursos específicos, dependendo de cada área, ela precisa apresentar isso. E habilidades, que é o que? Característica pessoal, ou seja, saber como fazer, né? E experiência, né? Experiência naquilo que faz. Tempo de trabalho, será que as pessoas que estão executando ele têm um tempo de trabalho? Tudo isso a norma ela pede que isso possa ser averiguado. Na seção 6.2.2 fala de competência, conscientização e treinamento. E aqui diz, a organização deve, ou seja, ela é obrigada, né, determinar as competências necessárias para o pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto, que significa a conformidade dos requisitos do produto, né? E aí ela precisa fornecer treinamento, né, ou tomar outras ações, quando aplicável, para satisfazer as necessidades de competência, agir a competência necessária, ou seja, ela vai entender o seu quadro de funcionários, vai perceber se as pessoas são competentes ou não naquilo que faz, e se ela não for competente naquilo que faz, ela precisa investir, né, em treinamento e em outras ações para que as pessoas possam tornar-se competentes. A organização também deve avaliar a eficácia das ações executadas, né? Será que as ações que estão sendo colocadas estão surtindo efeito? E assegurar que o pessoal seja consciente quanto à importância das suas atividades e como ela contribui, né, para atingir os objetivos da qualidade. Então, isso também a norma ela fala, olha, você precisa entender se as pessoas têm consciência do grau de responsabilidade sobre aquilo que ela faz. Ou ela só faz, né, aquilo no mecanizado, no automático, ela nem sabe por que faz. Então isso tem que ser analisado.
e manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e experiência. Então, todos esses itens eles precisam ter um registro, tem documentos guardados que vai aprovar, que vai atestar que essas pessoas são competentes. No 6.3, questão de recursos, fala de infraestrutura, né? Que a organização deve determinar e manter a infraestrutura necessária, né, para alcançar o quê? Equipamentos de processo, tem que ter uma boa comunicação, precisa ter computadores, programas, software, né? Ela precisa de transporte, ela precisa de edifícios, espaços de trabalho, instalações. Então, tudo isso em infraestrutura nessa seção precisa ser analisado. No 6.4, fala que a organização deve determinar e gerenciar as condições do ambiente de trabalho para alcançar a conformidade com os requisitos de produto e serviço. Isso talvez inclua a questão de analisar as questões de ruído no local de trabalho, temperatura, umidade, iluminação, as condições meteorológicas daquele local, né? Tudo isso precisa ser analisado. Aqui tem um exercício, né? Verdadeiro ou falso. Eu espero que vocês respondam aqui no caderno de vocês, só para poder atestar aí a questão do seu conhecimento. A primeira bem fala: melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade não é obrigatoriedade. Aí você vai colocar se é verdadeiro ou falso. Educação e experiência são as características pelas quais avaliamos a competência. 3. A empresa estará atendendo completamente o requisito 6.2, fornecer os treinamentos necessários a seus profissionais. E 4. Manutenção e sistema de informática não são requisitos de infraestrutura. 5. Iluminação, temperatura, ergonomia, clima organizacional pode ser gerenciado pela empresa a fim de melhorar o ambiente de trabalho. Então, vocês respondem, e aí que quando vocês responderem, você passa a próxima etapa aqui, que eu vou mostrar a resposta, tá bom? Então, a resposta seria: a primeira, ela é falsa, que aqui fala melhorar continuamente, não é obrigatório fazer, né? Educação e experiência são características pelas quais avaliamos a competência. Nós vimos que são 4 aspectos, né? Tem educação, temos experiência, habilidades, treinamento, né? Terceiro também é falso, a empresa estará atendendo completamente o requisito 6.2, fornecer os treinamentos necessários para os seus profissionais. Na verdade, tem que avaliar a eficácia dos treinamentos, né? 4. É falso também, manutenção de máquinas e equipamentos em sistema de informática não são requisitos, é falso. A gente viu lá que tem que ter. Iluminação, temperatura, ergonomia e clima organizacional pode ser gerenciado pela empresa a fim de melhorar o ambiente de trabalho, verdadeiro. Ok? E outra seção fala de realização do produto. Então, primeiro ponto, primeira subseção 7.1 é planejamento para a realização do produto. Então, a organização deve planejar e desenvolver os processos necessários para a realização do produto. O que deve incluir nesse planejamento, né? Objetivos para a qualidade e requisitos do produto, definição dos processos aplicáveis, necessidade de documentos e recursos, registro para fornecer evidência, né, que o processo de realização do produto atende os requisitos, e definições de monitoramentos, medição, inspeções, ensaio, verificações, validações e critérios de aceitação. Então, a organização deve fazer o quê, né? Se for analisar fornecimento de produto ou serviço. Requisitos especificados pelo cliente, né, incluindo requisito para entrega e pós-entrega, tem que ter esses requisitos bem claros. Também os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários ao uso do produto ou serviço, tem que ter. Aí vem os requisitos legais, que está conforme estatutos, né, estatutários ou regulamentos, né?
e requisitos considerados necessários pela organização. Olha quanta coisa. É por isso que às vezes tem muito documento na área, justamente porque tudo precisa ser seguido à risca, né? Aí vem a análise de requisitos relacionados ao produto. Então a organização deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto, né? Então, antes de assumir o compromisso de fornecer o produto e serviço para o cliente, ela deve verificar o seguinte: se o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a organização deve confirmar os requisitos antes da aceitação, né? Tudo tem que ser bem pensado antes. Deve ser mantido o registro dos resultados das análises e das ações resultantes. E para requisitos alterados, a documentação deve ser atualizada e os envolvidos devem ser informados. Por exemplo, aqui, uma análise crítica de requisitos relacionados ao produto. Por exemplo, vamos a uma loja para comprar uma boneca. Nós especificamos, né? Queremos uma boneca para uma criança de 1 ano. E ela não pode machucar a criança. Está vendo esse requisito? Criança tem de várias idades, especificou de 1 ano, e ela não pode de forma alguma machucar a criança. Então, antes de nós, a fábrica seguiu as especificações regulamentares. Brinquedos para crianças abaixo de 3 anos não pode ter partes móveis que machuquem ou possam ser engolidas. Então já tem essa observação que tem que ser colocada nos processos, porque já é um regulamento, né? Uma norma. A tinta utilizada não pode conter metais pesados, cabelos e cílios devem ser pintados, etc. Então, quantas normas regulamentares tem que seguir, né? E aí a fábrica também bota seus próprios requisitos, quando diz: a fábrica seguiu suas próprias recomendações, usando cabeça de borracha, corpo de pano, macacão amarelo, de flanela, né? E a loja irá perguntar se queremos embrulho para presente e deve confirmar no caixa se aquela boneca que é aquela que realmente queremos, né? Aí vem comunicação com o cliente. A organização deve determinar e tomar providência para comunicar-se com os clientes em relação ao que? A informações sobre o produto, tratamento de consultas, né? Contratos ou pedidos, incluindo emendas, né? E realinhamento com o cliente, incluindo suas reclamações, quando acontecer, né? Observe essa figura aqui, analise o seguinte, né? No primeiro instante ali, à esquerda, em cima, é como o cliente explicou. Você vê que a comunicação, se não for muito clara, você pode fazer algo totalmente diferente. No segundo quadrinho ali em cima, está dizendo que é como o líder de projeto entendeu. Olha a diferença. O cliente explicou de uma maneira e já o líder de projeto entendeu de outra. Já a terceira foto em cima é como o analista projetou. E aí o analista já fez diferente, né? Mais diferente aí. Já o quarto figura ali em cima, né? É como o programador, né, construiu, né? Ainda mais diferente. E o quinto item ali é como o consultor de negócios, né, descreveu. Então, se a gente for analisar, é como se fosse aí um telefone sem fio, né? E ali embaixo ali é como o projeto foi documentado, depois que funcionalidades foram instaladas, né? Como o cliente foi cobrado, como foi mantido e o que o cliente realmente queria. Então observe que se não tiver muito claro essa comunicação, vai funcionar que nem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Começa de um jeito e no final é totalmente diferente. Então isso aqui tem que estar muito bem alinhado, muito bem amarrado, para que não seja uma surpresa desagradável, né? Que traga uma insatisfação para o cliente. Aqui tem outro exercício, vocês respondem aí,
tá? Verdadeiro ou falso. Aí as perguntas são as seguintes: os requisitos do cliente devem ser documentados. Análise crítica dos requisitos do cliente pode ser realizada após a organização assumir o compromisso de fornecimento. Divergências podem ser tratadas via telefone. Quarto, a organização deve determinar os requisitos para entrega e pós-entrega. Quinto, não é necessário registro da análise crítica dos requisitos. 6. Reclamações de clientes devem ser tratadas, mas não é necessário manter o cliente informado da situação. 7. Deve determinar-se como comunicar aos clientes sobre os produtos de tratamento de contratos, pedidos e emendas. E 8. A norma não define um método para informar as pessoas da organização sobre requisitos alterados. Então responde aí vocês. Depois que responder, aí você já... Eu vou passar aqui as respostas, mas primeiro responda, ok? Aqui está as respostas, né? Então ali está ali o primeiro, que requisitos do cliente devem ser documentados, falsos, né? O cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos. O 2, análise crítica dos requisitos do cliente pode ser realizada após a organização assumir o compromisso do fornecedor. Não é pode, ela deve realizar a análise crítica, né? O terceiro, divergência pode ser tratada via telefone? Pode, tem várias formas de ser tratado. A organização deve determinar os requisitos para entrega e depois entrega, verdadeiro. O quinto, não é necessário o registro de análise crítica dos requisitos, falso, né? 6. Reclamações de cliente devem ser tratadas, mas não é necessário manter o cliente informado, errado, né? 7. Deve determinar-se como comunicar com os clientes sobre produtos e tratamento de contratos, pedidos e emendas, com certeza. E o último, a norma não define um método para informar as pessoas da organização sobre requisitos alterados. Ela não tem essa definição realmente, né? Então espero que vocês tenham entendido aí e agradeço aí a paciência pela demora um pouquinho do vídeo. Qualquer dúvida pode me procurar no privado.